Glória a Deus, glória ao Senhor. Irmãos, este serviço está a ser gravado, como sempre, e depois o ensino irá ser colocado, publicado no YouTube, para ser partilhado também com quem quisermos. E como colocamos no anúncio, irmãos, vou insistir, é importante convidarmos amigos, partilhar o link destes serviços com os nossos familiares, com os nossos colegas, porque a doutrina apostólica é para a salvação. E eles precisam de salvação mais do que nós, né? Porque nós já temos sido salvos. Se alguém em verdade tem sido salvo, diga amém nesta noite, ou coloque um amém aí no chat. Mas eles ainda não, e os únicos que podemos fazer algo nesse sentido por eles somos nós. Mas ninguém. A igreja tem a exclusividade na pregação, no anunciar do Evangelho de Jesus. E é precisamente disso que vamos falar hoje, irmãos. Nas últimas semanas temos vindo a falar da unicidade de Deus, do nome de Jesus Cristo, de tudo o que tem a ver com a identidade de Deus. Falamos também da cruz de Jesus, que foi o meio que ele preparou, que ele escolheu para nos salvar. E a partir daí começamos a falar da fé e como é que ela é colocada em nós, porque a fé vem de Deus, como um meio para nós podermos receber a graça de Deus. Se lembrarão, irmãos, que fizemos ênfase no facto de que a salvação não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, e a graça de Deus, pela sua parte, vem por meio da fé. Dessa fé falamos, fé salvadora, e na conclusão desse último ensino, que foi há 2 semanas, porque na semana passada fizemos outra coisa, refletimos sobre o acontecido com aquele apagão, falávamos, irmãos, então, de que a fé que Deus nos deu é o meio para nós apropriarmos da graça de Deus. E é por meio dessa graça, desse agir, desse mover de Deus na nossa vida, que podemos render-nos a Ele diariamente, que podemos obedecer a sua palavra e podemos avançar nessa obra, nesse processo de salvação, porque a salvação é um sucesso, é um evento, mas também é um processo que leva a vida toda. E concluíamos dizendo isso precisamente, que fé salvadora inicialmente é a aceitação do Evangelho de Jesus, Evangelho do qual vamos falar por alguns minutos, e também é obediência contínua àquele Evangelho. Precisamos, em outras palavras, aplicá-lo durante o resto da nossa vida. Amém. Eu quero partilhar convosco, irmãos, uma escritura, vou colocá-la no ecrã, e encontra-se na primeira aos Coríntios, capítulo 15, se alguém quiser procurar na sua Bíblia em espanhol, talvez quer fazê-lo assim, mas em português diz assim, 1 Coríntios 15, vou ler os primeiros 4 versículos apenas e deixo como trabalho de casa o resto do capítulo. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E vou fazer uma pausa para sublinhar este assunto. O requisito para a salvação, vou tentar novamente, é reter o Evangelho. Não apenas recebê-lo, como está escrito no versículo 1, mas também retê-lo, como está escrito aqui no versículo 2. E a seguir, Paulo esclarece qual o Evangelho, qual o seu significado, em que consiste, e diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estes têm sido precisamente os assuntos dos quais temos vindo a falar ultimamente. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo
ressuscitou. Esse é, em 3 grandes assuntos, em 3 passos, o Evangelho completo. Não esqueça isso. Em que consiste o Evangelho? Em que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Como já temos dito também, para a nossa justificação. Se lembram, irmãos? Há mais ou menos um mês falamos nisso. Então, irmãos, avançando para este assunto, e lembrando também algo que já foi dito várias vezes, Evangelho de Jesus é ou significa boas novas. Quais estas boas novas, estas boas notícias? Que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que ele ressurgiu, que ele levantou-se novamente para a nossa salvação, tal como acabamos de ler em Coríntios. Então nós devemos responder, reagir a este Evangelho. De que maneira? Obviamente, e no primeiro lugar, crendo nele, como já ensinamos na última sessão. Fé é crer no Evangelho e a seguir aplicando o Evangelho de Jesus às nossas vidas. E aqui é que vem o primeiro grande assunto, do qual também vamos falar, o qual também é ensinado insistentemente nos Evangelhos, no resto dos livros do Novo Testamento e também, atualmente, por exemplo, no nível 1 da nossa escola de discipulado. E é o assunto do arrependimento. A primeira evidência de fé na vida de um crente, na vida de uma pessoa, é o arrependimento. E isto faz parte dessa resposta, desse reagir do ser humano ao Evangelho. Portanto, aplicamos o Evangelho à nossa vida quando nos arrependemos do pecado. Que, por outras palavras, significa morrer ao pecado, assim como Cristo morreu na cruz. Logo, a seguir, aplicamos o Evangelho batizando-nos nas águas por imersão e no nome de Jesus Cristo. Isto é o que também a Bíblia chama sermos sepultados juntamente com Cristo. E por último, aplicamos o Evangelho, ou ele é aplicado à nossa vida quando recebemos o batismo, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, como já todos, imagino, tinham pensado. O que significa isto último? Uma vida nova. O arrependimento significa morte, o batismo significa sepultamento ou sepultura, e o batismo do Espírito Santo, uma nova vida. Poderíamos ler neste momento, mas não vamos fazê-lo por falta de tempo, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nomeadamente os primeiros versículos, mas também, perto do final, no grande discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, e ver que foi precisamente isto o que foi pregado e isto foi o que aconteceu realmente. As pessoas que ouviram esta mensagem de Pedro, milhares, creram, se arrependeram, foram batizadas. A Bíblia diz que foram 3.000 as pessoas batizadas e elas também receberam o batismo do Espírito Santo, como já sabemos, com a evidência de falar novas línguas. Esta é, e não apenas em Atos 2, no resto da história da igreja primitiva e para frente também, a maneira em que o ser humano responde ao Evangelho. Novamente, são 3 coisas: morte, sepultura e ressurreição. Aliás, arrependimento, batismo nas águas e batismo do Espírito Santo. É o paralelismo que achamos aqui. Há outros capítulos da Escritura, por exemplo, Romanos 6, também o capítulo seguinte, o 7, e o seguinte deles também, o 8, que falam destas coisas. Eu recomendo a sua leitura, o seu estudo também. Romanos capítulos 6, 7
e 8 falam em termos como vida velha, vida nova, falam de nova nascença, sim, novo nascimento. Isto tudo tem como alicerce, como base, o que Jesus próprio disse. Jesus disse aí a Nicodemos, em João 3,5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo e quando obedecemos o seu Evangelho, e especificamente Atos 2,38, o que experimentamos é esse novo nascimento do qual Jesus falou para Nicodemos, da água e do Espírito. Nascemos de novo, como também diz o versículo 3 de João capítulo 3, e como também diz o versículo 8 mais para frente, sim? Jesus falou nisto, e a partir daí os apóstolos falaram nisto também, irmãos. E é que nós verdadeiramente precisamos, para ir para o céu, para herdar a vida eterna, para sermos salvos, nascer de novo, ou ser feitos novas criaturas, ser feitos uma nova criação em Cristo Jesus. Quantos aqui nesta noite já são novas criaturas? E podem escrever amém aí, se for possível, com um sino de exclamação. Aleluia. Aquele que é nova criatura é aquele que nasceu de novo em Cristo, que já não anda naquela vida antiga, velha, mas agora numa vida nova. Estou a ver aqui, estou a receber todos os améns, aleluia. Eu vou colocar o meu também aqui, porque eu também, irmãos, aleluia, glória ao Senhor. Somos nova criação em Cristo, por meio do arrependimento, que é a morte, o batismo nas águas, que é o sepultamento do antigo estilo de vida, do estilo pecaminoso de viver. Também tem sido sepultado aí, junto com ele, o registro dos pecados passados, o historial criminal, aleluia, histórico criminal que todos arrastávamos, irmãos, que todos tínhamos. Foi sepultado aí também, e junto com eles, com o pecado, com o histórico, foi sepultada também a penalidade, ou o que a Bíblia também chama condenação. Já não há condenação para os que estamos em Cristo Jesus. Se houver alguém que está em Cristo Jesus nesta noite, pode levantar as suas mãos e adorá-lo 10 segundinhos. Essa é a melhor vida de sempre, irmãos. Não existe outra vida melhor que a vida em Cristo, porque nela somos livres da condenação, nela somos livres do poder do pecado. Aleluia, eu estou a sentir a presença de Deus nesta noite, irmãos, porque nela temos sido enchidos dele, do seu Santo Espírito, e agora podemos levar uma vida piedosa, uma vida limpa, somente, puramente pelos méritos do sangue de Jesus e do seu Santo Espírito que mora em nós. Onde é que isto começou, irmãos? Lá no Pentecostes, que é de facto a data do aniversário da igreja. Aleluia, a igreja faz anos no Pentecostes, porque foi num Pentecostes que ela nasceu, mais ou menos por volta do mês de maio, no qual estamos, onde, como já dissemos, o apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão evangelístico a uma multidão que se juntou para observar os discípulos recém-batizados no Espírito, enquanto falavam em novas línguas, segundo o Espírito Santo lhes dava que falassem. E ali, nessa altura, precisa exata, Pedro pregou estas coisas, sobre a morte, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mensagem de Pedro, inspirada pelo Espírito Santo, convenceu de pecado a muitos que estavam aí nessa multidão, que perguntou algo que é chave. No versículo 37 agora, muitos judeus perguntaram: o que faremos, irmãos? A outra versão que diz: o que devemos fazer?
O que eles estavam a perguntar era realmente como podemos nós ser perdoados por Deus, como podemos salvar-nos do castigo de Deus pelo que fizemos, por ter entregue a Jesus às autoridades romanas, por ter pedido a sua crucifixão. Sentiram convicção de culpa, de pecado e pediram para os apóstolos uma resposta, uma solução. E a solução viria no versículo 38, que já todos conhecemos muito bem. Se alguém o conhece, diga-o comigo. Pedro lhes disse: arrependei-vos e sede batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a resposta, essa é a chave, essa é a solução, não apenas para aquela altura, mas para todos os tempos. Essa é a verdade que ainda hoje tem vigor, ainda aplica para todo ser humano que quer receber o perdão de Deus, irmãos. Aquelas pessoas judias, religiosas, que estavam aí para celebrar uma festa religiosa como era Pentecostes, quando ouviram aquilo, quando escutaram a mensagem de Pedro e os seus conceitos que não eram inteiramente novos ou desconhecidos para eles, nem a terminologia de Pedro, porque Pedro também era um judeu como eles, perceberam muito rapidamente que precisavam mesmo receber salvação, porque não eram ainda salvas. Foi por isso que depois de Pedro dizer-lhes o que deviam fazer, versículo 38, que acabamos de citar, muitas delas, 3.000, insisto, foram batizadas nas águas no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e também receberam o Espírito Santo. Isto não apenas no capítulo 2 de Atos. Aquele que quiser rever este livro, faça-o, por favor, e leia os capítulos 4, 5 e assim, porque irá encontrar que muitos mais também foram batizados no nome de Jesus e também receberam o batismo do Espírito Santo, porque o nosso Deus é fiel às suas promessas, irmãos. Quantos dizem amém? Se nós fazemos a nossa parte, se o homem faz o que Deus pede, Deus sempre fará a sua parte. Amém? Ele nunca esquece cumprir com o que prometeu. Neste caso, dar o seu Espírito, neste caso, dar a salvação. Glória a Deus. Já estou perto de concluir, irmãos, não quero tirar muito tempo hoje, e dizer que a mesma resposta que deu Pedro, que deram os apóstolos, não apenas aí em Atos 2, como já disse, mas em muitas outras partes, é a resposta que nós devemos dar hoje a todos os que nos perguntarem acerca da salvação. A resposta não deve ser apenas: vem para a minha igreja, Jesus vai ajudar-te na tua questão, no teu assunto, no teu problema. Irmãos, a primeira coisa que há que tratar com as pessoas sempre é a salvação. E como já temos dito também, não falamos apenas de salvar-se da grande tribulação, do castigo, dos apagões que vão vir, irmãos. Aquele foi apenas o primeiro. Não, estamos a falar de outra coisa. Salvação de si próprio, salvação do poder do pecado, libertação da escravidão espiritual. Essa é a salvação, mais do que tudo. Quando nós tratamos com pessoas que ainda estão perdidas, não devemos esquecer isto, que não se trata de lidar com sintomas, se trata de lidar com a raiz do assunto, com o problema principal, que é o pecado. Se lembram daquele carcereiro que tinha a Paulo e a Silas presos, lá no capítulo 16 de Atos? Ele fez uma pergunta parecida à dos judeus de Jerusalém. Sim, mas neste caso, e em Filipos, a pergunta foi: o que devo fazer para que seja salvo? Atos 16:30. Tem um parecido com a pergunta dos judeus, mas não é a mesma pergunta, nem leva o mesmo intuito, porque aqui
o carcereiro, o questionador, era um pagão, é um pagão, é um gentil, que não tinha qualquer conhecimento de Deus, ele nunca tinha ouvido falar, eu estou seguro, da lei de Moisés e dos costumes religiosos judaicos, etc. E ele estava, nessa altura, nesse momento, em que a prisão se abriu, prestes a cometer suicídio. Tá? Paulo o detém, sim, lhe diz para não fazer aquilo, e em vista dessa situação de emergência, porque ele achava que ia morrer, que iam destruir a ele e a sua família também por causa dos presos terem escapado, o qual nem era verdade porque os presos ainda estavam aí, né? Faz esta pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? Ele não está a pensar na sua alma, ele não está a pensar no perdão dos seus pecados, ele nem entende isso. Fica claro, irmãos. E digo isto porque muitas vezes ouvimos pregadores, mestres dizer acredita no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, porque essa foi a resposta de Paulo para o carcereiro. Mas não estão a falar de salvação espiritual aí. Apenas de este homem e a sua família serem libertados da morte, que era praticamente uma certeza que ia chegar para eles por causa do que tinha acontecido, sim? Então é quando vão para a casa dele e ali, irmãos, então, por fim, Paulo e Silas proclamam a palavra de Deus mais completamente, diz a Bíblia. E como resultado disso, estou agora em Atos 16:32, o carcereiro finalmente creu em Jesus e foi batizado aquela noite, talvez de madrugada já era, e não somente ele, mas também a sua família. Glória a Deus, glória ao Senhor. Quantos se regozijam na salvação nesta noite? Vamos entender, irmãos, então, que isto é o que tem prioridade. Aleluia. Eu muitas vezes, irmãos, quando sou enfrentado, quando me encontro com uma situação X de um casamento que está a morrer, de uma família que está numa situação difícil, quando há certo conhecimento ou existe a oportunidade de falar algo disto com essas pessoas, eu falo de receber o Espírito Santo. Eu tenho encontrado, tenho achado muitas pessoas evangélicas, crentes no meu ministério, a quem diretamente lhes tenho perguntado: recebeu o Espírito Santo? Já tem o batismo do Espírito Santo? É por aí que temos que começar, irmãos. Não se trata de ir a uma igreja, não se trata de conhecer a Bíblia. Isso é importante, sim, mas não é o fundamental. A resposta, a saída, a solução, o assunto resolve-se por meio do enchimento do Espírito Santo, que pela sua vez somente vem quando há perdão dos pecados, quando há arrependimento e quando há batismo nas águas, como todos aqui somos testemunhas. Glória ao Senhor. Irmãos, nesta noite queremos então concluir dando graças a Deus. Eu vou convidar a todos para levantarem as vossas mãos e dar graças a Deus por este evangelho maravilhoso que temos recebido da parte de Deus. Amém. Jesus amado, nesta noite, para os meus irmãos em Portugal, sou grato contigo por ter me dado, Senhor, a oportunidade de partilhar este breve ensino, Senhor, mas poderoso à mesma vez, o qual, Senhor, nos lembrou da importância deste evangelho, Senhor, o qual é simples e à mesma vez muito poderoso, Senhor. Evangelho que representa a tua morte e a tua sepultura ou sepultamento e a tua ressurreição, e que para nós, Senhor, é aplicado de forma de arrependimento, batismo nas águas e enchimento do Espírito Santo. Senhor, eu dou-te glória por todos os que cá já fomos batizados nesse nome. Dou-te glória e muito obrigado, Senhor, digo, por todos os que já renasceram também espiritualmente, sendo enchidos do Espírito Santo. E peço-te que abençoes aqueles que ainda não, aqueles que ainda esperam, Senhor, por esse falar de novas línguas, por essa manifestação poderosa do teu Espírito.
para que a sua obra ou o seu processo de salvação fique completo, Senhor. Oramos nesta noite dizendo mais uma vez obrigado, dizendo glória ao teu nome, Jesus, pelo que estás a fazer nas nossas vidas e na tua igreja. Recebe louvor, meu Deus, nesta noite, recebe toda a adoração, Pai amado. Aleluia, glória a Deus.